O conteúdo de hoje é a continuidade de um que a gente já trabalhou durante esses períodos de aula remota, mais especificamente lá entre o começo e o meio, no mês de julho do mês passado. Eu gravei um vídeo, postei lá no canal do YouTube, mandei o link lá dentro da nossa sala de aula, contendo que a gente estudou com o conteúdo sobre conceitos fundamentais de genética e a primeira lei de Mendel. Tá? Agora a gente vai dar continuidade a esse tema de genética, falando sobre os casos que fogem ao observado por Mendel, casos que não seguem o padrão de herança que Mendel observou quando ele estava estudando as plantas de ervilha. Tá? Então nós vamos compreender aqui como é feito a transmissão das características hereditárias quando nós temos casos que não envolvem dominância entre os alelos, em que os alelos eles podem ter uma dominância incompleta, em que eles podem ser codominantes ou ainda no caso de alelos múltiplos. Tá? Mas antes da gente iniciar, é importante a gente fazer uma revisão sobre tudo aquilo que trabalhamos anteriormente, ou seja, vamos relembrar o que nós estudamos em épocas passadas aí durante as nossas aulas. Então, nós aprendemos que nosso organismo, nós temos o nosso material genético, o nosso DNA. Esse DNA ele fica no interior das nossas células, armazenado em uma região em partes que nós damos o nome de cromossomos. E nós temos 46 cromossomos dentro de cada uma das nossas células. E esses 46 cromossomos são iguais para todas as nossas células. Basicamente, nós recebemos 23 cromossomos. Nós recebemos provenientes do espermatozoide, ou seja, vieram dos nossos pais. Os outros 23 cromossomos que as nossas células têm são provenientes do ovócito, portanto, nós recebemos de nossa mãe. Então, para cada cromossomo, nós temos um par. Esses cromossomos que estão organizados em pares, eles são chamados de cromossomos homólogos, tá? Então, olha aqui, esse par de cromossomo ele é chamado de cromossomos homólogos. Um cromossomo do par homólogo, ele veio do pai. O outro cromossomo do par homólogo veio da mãe. Por que esses dois cromossomos eles são chamados de homólogos? Porque eles contêm os mesmos genes para determinar, para coordenar a formação das mesmas características. Por exemplo, se nesta posição pintada em vermelhinho, nesse cromossomo, está a parte do DNA responsável por dizer como deve ser a cor do nosso cabelo, por exemplo, nesse outro cromossomo que eu recebi do meu outro progenitor, né, pode ter sido do meu pai ou da minha mãe, mas esse eu recebi de um, esse eu vou receber do outro, na mesma posição, no mesmo lugarzinho do cromossomo homólogo, também terá um gene que também dirá qual deverá ser a cor do meu cabelo, por exemplo. Tá? Então isso são cromossomos homólogos. São pares de cromossomos que contêm os mesmos genes para determinar as mesmas características, sendo um recebido de origem materna e um recebido de origem paterna. A posição específica de um cromossomo onde se encontra um gene, ela é chamada de locus gênico. Então, se eu falar para vocês que nesta posição desses cromossomos homólogos está o gene que determina a cor do meu cabelo, então eu estou me referindo a um locus gênico, é a posição onde se encontra esse gene. Tá? Como cada cromossomo ele tem origens distintas, tem origens diferentes, significa que o gene que está aqui não necessariamente ele precisa ser igual ao que está aqui. Como assim, professor? Você não falou que a característica determinada é a mesma? Sim, a característica determinada por esse gene é a mesma, que é a cor do cabelo. Mas nós temos uma variedade muito grande de cores de cabelo. Porque nós temos genes diferentes que podem estar presentes nessa posição, nesse locus. Tá? Então o gene que a gente recebeu do nosso pai não necessariamente é igual ao gene que a gente recebeu da nossa mãe. Isso depende das características que eles apresentam. Tá? Quando nós temos dois genes que coordenam a mesma característica, mas fazem expressões diferentes,
nós chamamos esses genes de genes alelos, tá? Então, alelos são formas alternativas de um mesmo gene. Quando nós estudamos o padrão de transmissão de características mendelianas, ou seja, quando a gente estudou lá a transmissão das características hereditárias vistas por Mendel de uma transmissão simples, chamada de monohibridismo, nós vimos que para cada característica nós temos um par de cromossomos, e nesse par de cromossomos existe um gene para determinar essa característica. E nesses cromossomos existem dois alelos diferentes que podem se combinar para que seja determinado um padrão de expressão da nossa característica. Um dos alelos eu chamo ele de dominante, porque ele é capaz de manifestar a sua característica independentemente do outro alelo que esteja junto com ele, ou seja, é ele sempre quem vai produzir a característica, não importa o parzinho dele aqui. E nós temos um alelo que a gente pode chamar ele de recessivo. Esse alelo chamado de recessivo é aquele que só manifesta a característica dele caso o parzinho dele, o outro alelo que esteja no mesmo cromossomo que ele, no mesmo par homólogo que ele, seja igual. Tá? Aí nós podemos apresentar três configurações de genótipo para um indivíduo. Quando no seu par homólogo o indivíduo apresentar dois cromossomos, dois genes alelos dominantes, nós vamos dizer que esse indivíduo ele tem um genótipo homozigoto dominante. Homozigoto porque os dois genes alelos eles são iguais, e dominante porque os dois alelos são dominantes. Quando o indivíduo tiver dois alelos diferentes na mesma posição do locus gênico, significa que nós vamos chamá-lo então de heterozigoto. Não existe heterozigoto dominante ou heterozigoto recessivo, tá? É só heterozigoto. Quando eu digo que o indivíduo ele tem genótipo heterozigoto, significa que lá no par homólogo, no par de cromossomos homólogos que ele recebeu, um da mãe e um do pai dele, ele recebeu um gene alelo dominante e um gene alelo recessivo, ou seja, dois genes alelos diferentes para uma mesma característica. E quando nós temos um indivíduo que é homozigoto recessivo, nesse caso, lá no par homólogo, ele vai apresentar um gene alelo recessivo e outro gene alelo também recessivo. Ou seja, ele recebeu dois genes alelos idênticos provenientes do seu pai e da sua mãe. Tá? Numa expressão mendeliana, num padrão de expressão estudado por Mendel que a gente observou, toda vez que o indivíduo apresentar genótipo homozigoto dominante ou heterozigoto, então toda vez que ele apresentar um desses dois genótipos aqui, ele sempre vai ter a característica do alelo dominante. Ou seja, a característica que ele vai manifestar é sempre a mesma, independentemente se ele tem esse genótipo ou esse outro genótipo aqui do meio. Agora, se ele tem esse genótipo aqui chamado de homozigoto recessivo, esse último aqui, ele vai apresentar uma característica diferente desses outros dois. Vamos colocar um exemplo aqui. Vamos pegar aí um exemplo característico que a gente pode usar como padrão de herança mendeliana, que é uma característica monohíbrida controlada por um gene que tem dois alelos diferentes na espécie humana, que é a formação de covinha na bochecha. A formação de covinha na bochecha ela é um padrão de herança mendeliana. Tá? Como que funciona esse padrão de herança aqui da covinha? Se você, por acaso, receber um alelo dominante da sua mãe ou do seu pai, significa que você não tem covinha. Você não vai apresentar covas. Se você tem um alelo recessivo, o alelo recessivo determina a cova. Então você vai ter o buraquinho na bochecha na hora que você vai sorrir. Tá? Só que como o alelo ele é recessivo, ele só consegue se manifestar quando o parzinho dele aqui, o parzinho do cromossomo homólogo dele, for idêntico a ele. Então, para que o indivíduo ele tenha covinha na bochecha, ele tem que ser homozigoto recessivo. Tem que ser azinho, azinho. Só nessa forma que ele tem covinha na bochecha. Se ele for heterozigoto
ou o homozigoto dominante, ele não tem covas na bochecha. Portanto, ele vai ser com uma característica de não apresentar esses buraquinhos na bochecha quando sorri. Ou seja, a gente diz que ele tem um fenótipo dominante. Não importa se ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, mas o fenótipo, que é a característica expressa, ele não vai possuir o fenótipo recessivo, ele só tem o fenótipo dominante. E aqui, nesse caso, o indivíduo tem fenótipo recessivo. Tá? Então esse é o padrão de herança que a gente estudou lá quando a gente estava falando sobre a herança mendeliana. Tá? Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento que vocês não conseguiram lembrar, que vocês não conseguiram compreender corretamente, volta um pouquinho lá atrás e dá uma olhadinha lá em como ocorre essa expressão de características que seguem um padrão de monohibridismo. Tá? Continuando nossa revisãozinha aqui rápida, antes da gente dar início ao nosso conteúdo principal, que são os casos com ausência de dominância. Se eu cruzar dois indivíduos de fenótipo contrastante, por exemplo aqui eu tenho duas joaninhas, uma que é vermelha, outra que é azul. A vermelha, ela tem um genótipo homozigoto dominante. A azul tem um genótipo homozigoto recessivo. Tá? Se eu cruzar as duas, quando elas forem ter filhotes, as duas joaninhas, elas vão passar para os filhos dela apenas um dos genes. Porque como elas têm um par de cromossomos homólogos, durante a meiose ocorre a separação desse par de cromossomos homólogos, e aí vai ser formado um gameta com um desses cromossomos, e o outro gameta vai ser formado com outro cromossomo. O mesmo ocorre com esse indivíduo, então há uma separação dos cromossomos homólogos dele durante a meiose, e consequentemente significa que eles vão ter aqui então esse padrão aqui de herança, ocorrendo então a separação desses dois alelos aqui, desses genes que estão presentes no material genético deles. Tá? Então, o indivíduo vermelhinho, ele pode passar para o filho dele o alelo dominante, ou, como ele só tem dois alelos dominantes, ou outro alelo também dominante. São as duas formas de alelo que ele pode passar para o filho dele. De qualquer forma, independente de qual seja o que ele vai passar para o filho, ele só passa alelos dominantes para o filho. Esse outro aqui, que é o homozigoto recessivo, quando ocorrer a separação dos seus genes alelos durante a meiose, ele também vai formar gametas contendo esse alelo aqui e outros gametas contendo esse alelo. Independentemente do qual gameta seja usado durante a fecundação, o alelo proveniente desse indivíduo parental aqui será sempre o mesmo. Quando ocorrer esse cruzamento, vai juntar um gameta desse indivíduo aqui, do indivíduo vermelhinho, com um gameta do indivíduo azul. Significa que pode juntar esse gameta com esse daqui, ou então esse primeiro aqui com esse aqui do canto, ou ainda esse daqui com esse daqui, ou por último, esses dois aqui. Independentemente do qual seja a combinação, não importa qual vai ser a combinação, de qual gameta desse indivíduo parental vai juntar com qual gameta desse indivíduo parental, ele sempre vai gerar uma prole, uma descendência com um alelo dominante, porque vem do primeiro indivíduo aqui, do primeiro parental, porque ele só tem alelos dominantes, e um alelo recessivo que vem do outro parental aqui, que também só tem alelos recessivos. Então, na próxima geração desse cruzamento, como esses dois indivíduos eles têm genótipos puros porque eles são homozigotos, tá? A gente chama eles de geração parental, ou geração P. Quando cruzamos dois indivíduos de uma geração parental, a prole desse indivíduo nós vamos chamar de geração F1. Tá? Então, na geração F1 aqui, que é os filhos do cruzamento desses dois indivíduos, todo mundo vai ter esse mesmo genótipo. Um alelo dominante, um alelo recessivo. Ou seja, eles vão ser heterozigotos. Como eles têm o alelo dominante, lembra que eu falei lá atrás para vocês que num padrão de herança monohíbrida estudada por Mendel, sempre o alelo dominante é quem produz a característica. E o alelo dominante determina que a joaninha vai ser vermelha.
Por isso, desse cruzamento entre uma joaninha vermelha e uma joaninha azul, todos os filhotes, 100% dos filhotes, vão ter a coloração também vermelha. Ou seja, vão apresentar o fenótipo avermelhado. Se eu pegar agora indivíduos dessa F1, ou seja, indivíduos que foram formados aqui, e cruzar com outro indivíduo também da F1, ou seja, eu fazer um cruzamento de um filho desse daqui com o irmãozinho dele, ou então se eu pegar esse indivíduo, se eu estiver trabalhando com plantas, por exemplo, existe a possibilidade de ocorrer retrocruzamento, não, uma autofecundação, que é quando a gente pega o indivíduo e fecunda ele próprio com seus próprios gametas. Então nós vamos obter o que é chamado de geração F2. A geração F2 ela é sempre o resultado do cruzamento de dois indivíduos da geração F1 ou então através da autofecundação de um único indivíduo da geração F1. Quando eu cruzar esses dois indivíduos da geração F1, como eles são formados a partir dos mesmos pais, eles vão ter os mesmos genótipos. Os dois vão ser heterozigotos. Na hora de formar os gametas, lembra que eu falei para vocês, durante a meiose ocorre a separação dos alelos. E cada alelo forma um gameta diferente. Então esse indivíduo aqui vai poder formar um gameta com o alelo dominante e um outro gameta contendo o alelo recessivo. Que estão aqui os dois gametas que esse indivíduo é capaz de formar. O outro aqui que vai ser usado para fazer o cruzamento com ele, o outro indivíduo também da geração F1, ocorre também a separação dos alelos dele durante o processo da meiose. E ele vai poder formar um gameta contendo o alelo dominante, que é esse aqui, ou um outro gameta contendo o alelo recessivo, que é esse aqui. E aí agora, para a gente prever quais são as possibilidades de genótipo, de fenótipo, de característica para os indivíduos da geração F2, nós precisamos juntar aleatoriamente um gameta proveniente do pai, né, do macho, com um gameta proveniente da mãe, ou seja, da fêmea. E como não existe como a gente prever qual gameta vai juntar com qual, a gente precisa analisar todas as possibilidades, tá? Então suponhamos que esse gameta paterno tenha se juntado com este outro gameta materno. Então um gameta trazendo o alelo dominante se junta com outro gameta também trazendo o alelo dominante. Portanto, o filho vai ter genótipo homozigoto dominante. Numa segunda possibilidade, esse mesmo gameta paterno se junta com este outro gameta materno. Então, esse trazendo o alelo dominante, esse trazendo o alelo recessivo. Portanto, juntando os dois, vamos ter uma prole, uma descendência de genótipo heterozigoto. Se esse gameta paterno se junta a este gameta materno, teremos então aqui um indivíduo com um alelo recessivo, um gameta com alelo dominante, juntando os dois, portanto, a nossa prole terá genótipo heterozigoto. E numa última probabilidade, se este gameta paterno se junta com este gameta materno, este tendo alelo recessivo e este tendo alelo recessivo, a prole apresentará o genótipo homozigoto recessivo. Tá? Agora, qual vai ser o padrão de características, então, para a minha geração F2? Quando eu cruzei aqui um homozigoto dominante de cor vermelha com um homozigoto recessivo também de cor vermelha, de cor azul, desculpem, na geração F1, 100% dos filhos, ou seja, todos os filhotes, teriam um genótipo heterozigoto e a coloração vermelha. 100%. Todos eles, não existe outra possibilidade para isso. Agora, quando eu fiz um cruzamento entre dois indivíduos da geração F1, quando eu cruzei dois indivíduos com genótipo heterozigoto, nesta situação agora, qual vai ser o padrão de coloração para os descendentes desse cruzamento aqui, desses indivíduos que foram cruzados na geração F1? Então, olha aqui. O primeiro descendente que tem genótipo homozigoto dominante, dois alelos azão. Lembra que eu falei que o azão determina a cor vermelha? E ele consegue se expressar independentemente de quem seja o outro alelo ao lado dele?
Então aqui o filhote vai ter coloração vermelha. Vou colocar um Vzinho aqui para representar que ele é vermelho. Nesta segunda situação aqui, o indivíduo é heterozigoto, porém ele tem o alelo dominante. Se ele tem o alelo dominante, então ele também vai apresentar coloração vermelha. Nessa terceira situação aqui, o indivíduo é heterozigoto também, ele tem o alelo dominante, portanto ele tem uma coloração vermelha também. Agora, nessa última situação aqui, onde o indivíduo ele é homozigoto recessivo, ele não tem alelo dominante, portanto agora, como o alelo recessivo está junto com outro semelhante a ele é capaz de manifestar a sua característica e, consequentemente, o indivíduo vai ser azul. Portanto, das possibilidades aqui de características para os filhos desse cruzamento entre dois indivíduos da geração F1, nós vamos ter que, em cada 4 indivíduos, então 4 possibilidades, 3 delas são para que o filhote nasça com a coloração vermelha, ou seja, 3 de um total de 4, e uma delas é a possibilidade para que o filhote nasça com coloração azul, ou seja, das 4 possibilidades, apenas uma, o filhote tem chance de nascer de cor azul. Então podemos dizer que a proporção fenotípica, ou seja, a proporção das características na geração F2 é de 3 para 1. Ou seja, a cada 3 vermelhos, um azul. 75% de chance de nascer indivíduos com coloração vermelha, 25% de chance das chances do indivíduo nascer com coloração azul. Essa é a proporção fenotípica. E a proporção genotípica, ou seja, a proporção de genótipos para os indivíduos. Olha aqui, a proporção dos genótipos. Ele tem 1 em 4 de ser homozigoto dominante, 2 em 4 de ser heterozigoto e 1 em 4 de ser homozigoto recessivo. Então a proporção genotípica aqui é 1 para 2 para 1. 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo. Então 50% de chance de ser heterozigoto, 25% de ser homozigoto dominante e 25% de ser homozigoto recessivo. Não confundam, gente, genótipo com fenótipo. Genótipo é isso aqui, ó. O azão. Isso é genótipo. Homozigoto dominante. O fenótipo é a cor que isso daqui gera. Por exemplo, se ele tem esse padrão aqui de genes, a cor que aparece nele é a cor vermelha. O vermelho é o fenótipo, com F. Os genes que o indivíduo apresenta, ou seja, os alelos que ele possui nos seus cromossomos homólogos, é o genótipo, com G. Tá? Então, genótipo homozigoto dominante, fenótipo vermelho. Genótipo heterozigoto, fenótipo vermelho. Genótipo heterozigoto, fenótipo vermelho. Genótipo homozigoto dominante, fenótipo azul. Tá? Isso é o que nós vimos no padrão de herança mendeliana, ou seja, lá no padrão proposto por Mendel. Agora a gente vai passar adiante, vai seguir aqui na sequência, falando agora dos casos em que esses alelos, em que esses genes, nem sempre tem uma dominância total entre eles. Tá? Então aqui, o primeiro caso que nós vamos falar são os casos em que envolvem dominância incompleta entre os genes. Até então, nós estávamos falando de casos de dominâncias completas, onde o homozigoto dominante, o alelo dominante, ele se expressava completamente sobre o recessivo, significando que se eu tivesse um indivíduo heterozigoto, esse indivíduo heterozigoto, a característica dele, o fenótipo dele, ia ser igual ao do homozigoto dominante. Se o homozigoto dominante é vermelho, o heterozigoto também seria vermelho. Isso é um padrão de dominância completa. Num caso de dominância incompleta, presta atenção no que está escrito aqui. Olha, gente.
Então aqui diz assim, ela ocorre quando o genótipo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário aos dois homozigotos. Ou seja, vamos traduzir isso daqui em palavras um pouco mais fáceis. O indivíduo que tiver dois alelos diferentes nos seus cromossomos homólogos, ele vai apresentar uma característica que é intermediária, ou seja, que, digamos assim, ela é uma característica mediana entre os dois indivíduos que tiverem apenas alelos iguais em seus cromossomos homólogos. Quando a gente analisa o cruzamento entre os indivíduos da geração F1, de um caso de dominância incompleta, a proporção fenotípica dos descendentes desse cruzamento da geração F1, ou seja, a proporção fenotípica dos membros da geração F2, ela foge ao padrão mendeliano de 3:1. Lembra que a gente viu aqui atrás, olha, que a chance de formar indivíduos na geração F2 aqui, quando a gente cruza dois indivíduos que apresentam uma característica que tem padrão de herança mendeliano, na geração F2, a chance de sair um indivíduo com fenótipo dominante e a chance de sair um indivíduo com fenótipo recessivo era 3:1. Num caso de dominância incompleta, isso não acontece. Não vai existir esse padrão de 3:1. Porque o indivíduo que é heterozigoto, ele apresenta um padrão intermediário aos dois que são homozigotos. Como acontece, por exemplo, nesse caso dessas flores aqui chamada flor de maravilha, ou Mirabilis jalapa. Tá? A flor de maravilha, ela pode apresentar dois padrões de colorações normais em suas flores. O primeiro padrão é a coloração vermelha e o segundo é a coloração branca, flores brancas. Se eu cruzar uma planta de cor vermelha, que forma flor vermelha, com uma outra planta que forma flores brancas, a gente vai obter aqui uma descendência, uma geração F1, onde 100% dos indivíduos vão apresentar flores rosas. Ou seja, um padrão de característica que é mediano, que é intermediário aos dois indivíduos da geração parental. E aí, se eu pegar esse indivíduo da geração F1 e fizer uma autofecundação nele, ou cruzar com outro indivíduo também da geração F1, quando a gente for analisar os descendentes da geração F2, lá na geração F2, o padrão de características também vai ser diferente. Na geração F2, os indivíduos que vão apresentar flores vermelhas formam uma proporção de 1:4. Os indivíduos que vão apresentar flores rosas formam uma proporção de 2:4. E os indivíduos que vão apresentar flores brancas, eles vão formar uma proporção de 1:4, tá? Então, lá no padrão de herança mendeliana, a gente esperaria que esse indivíduo aqui, o indivíduo da geração F1, ele tivesse característica igual a um dos pais. Ou igual a esse, ou igual a esse. Tinha que ser igual àquele que tem a característica dominante, que a gente ainda não sabe qual é a característica dominante. Tá? Mas ele não tem, ele tem um padrão de características que é intermediário aos dois pais. Só isso aqui já diz pra gente que é um caso de dominância incompleta. Aí quando eu faço uma autofecundação entre esse indivíduo, ou seja, cruzo ele com ele mesmo, ou com outro com um genótipo igual ao dele, lá na geração F2 agora, o padrão de características dos indivíduos da geração F2 não vai seguir a proporção esperada por Mendel, que era 3:1. 3 com fenótipo dominante para 1 com fenótipo recessivo. Aliás, aqui a gente não tem mais dois fenótipos apenas, dominante e recessivo. Aqui a gente tem 3 fenótipos. O fenótipo que é dominante, o fenótipo que é intermediário e o fenótipo que é recessivo. E a proporção fenotípica, ou seja, a proporção das características é 1 vermelho para 2 rosas para 1 branco. Se a gente for analisar a proporção genotípica, ou seja, a proporção dos genótipos, a gente tem aqui 1
dominante, um homozigoto dominante, para 2 heterozigotos. Então, para 2 heterozigotos, para um homozigoto recessivo, tá? Então, num caso de dominância incompleta, a proporção fenotípica é igual à proporção genotípica. Diferente num caso de dominância completa, onde a proporção genotípica seria 1 para 2 para 1, igual está aqui, mas a proporção fenotípica seria 3 para 1, como a gente analisou nos resultados ali atrás, tá? Vamos fazer aqui um exercício para a gente praticar, para a gente trabalhar um pouquinho melhor esse conceito aqui dos padrões de heranças mendelianas. Isso daqui é um exercício da apostila de vocês, tá? Da apostila do 3º bimestre. Ele diz assim: em relação aos graus de dominância em genética, são feitas as seguintes afirmativas. No cruzamento entre ervilhas amarelas e verdes, que foi o cruzamento realizado por Mendel, a geração F1 apresenta cor amarela, devido à total dominância do alelo responsável pela cor amarela sobre o alelo responsável pela cor verde. Pessoal, quando Mendel estudou as ervilhas, ele pegou 2 plantas puras. Uma planta pura que só produzia ervilhas amarelas e cruzou com outra planta pura que só produzia ervilhas verdes. Quando ele obteve a descendência desse cruzamento, ele observou que aqui nos descendentes, todos os filhos, 100% dos filhos, só geravam ervilhas também de coloração amarela, um padrão semelhante a um dos pais. Tá? O que isso indica? Que se ele cruzou 2 indivíduos puros, aqui o indivíduo tinha que ter genótipo homozigoto, vou colocar aqui azão e azão, representando 2 alelos dominantes. E aqui o indivíduo também tinha que ser homozigoto, só que o alelo diferente desse. Então ele tinha que ser recessivo. Azinho e azinho. Quando ele cruzou os dois, cada pai doa um cromossomo para os seus filhos. O cromossomo que esse pai aqui pode doar sempre vai ter o alelo dominante, sempre vai ter o alelo azão. O cromossomo que esse outro pai aqui pode doar sempre vai ser o alelo recessivo. Então na geração F1, aqui na geração dos filhos, que vieram desse cruzamento parental aqui, 100% dos indivíduos serão heterozigotos. E a característica determinada em 100% desses indivíduos é a característica manifestada pelo alelo dominante, que é a coloração amarela. Então ele fala aqui, quando no cruzamento entre ervilhas amarelas e verdes, a geração F1 apresenta cor amarela, devido ao fato que o alelo responsável pela cor amarela é dominante sobre o alelo pela cor recessiva. Então, sim, essa primeira questão aqui ela está correta. Se a gente analisar um padrão de herança mendeliana de dominância completa, é isso que acontece na determinação das cores da ervilha. A segunda característica aqui, deixa eu apagar ali o que eu escrevi aqui. A segunda pergunta aqui, o segundo apontamento aqui do nosso exercício é o seguinte: no cruzamento entre flores maravilhas vermelhas e brancas, todos os indivíduos da geração F1 são rosa. Até aqui tá ok. É exatamente isso que acontece. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que no cruzamento de plantas maravilhas, se a gente pegar 2 indivíduos com características puras, né, que é um vermelho e outro branco, 100% da geração F1 dos filhos tem cor rosa de flor. Aí ele continua dizendo aqui: o intercruzamento dos híbridos da F1, ou seja, se eu cruzar 2 indivíduos da geração F1 que tenham o mesmo genótipo, produz uma descendência F2 com proporção de fenótipos, proporção fenotípica, de 3 plantas com flor vermelha para uma planta com flor branca, representando um clássico exemplo de dominância incompleta. Essa afirmação 2 ela está incorreta pelo seguinte: olha o que a gente viu aqui. Se eu cruzar 2 plantas vermelhas, uma vermelha e uma branca,
a minha F1 vai ser 100% rosa. Se eu fizer um intercruzamento entre dois indivíduos da geração F1, ou seja, que tenham flores rosas, eu vou obter uma geração F2, onde eu tenho aqui a formação de um indivíduo com características vermelhas, uma com flores rosas, mais uma com flores rosas e uma com flor branca, representando uma proporção fenotípica: 1 vermelho para 2 rosas para 1 branco. Então a proporção fenotípica é 1 para 2 para 1. 1 vermelho, 2 rosas, 1 branco. Aqui ele fala 3 vermelhas para 1 branca. Então tá errado, tinha que ter aqui 1 vermelha para 2 rosas para 1 branca. Na 3. As galinhas andaluzas são um exemplo de dominância completa, pois o heterozigoto apresenta fenótipo intermediário em relação aos homozigotos. Isto é, os heterozigotos possuem plumagem azulada, enquanto os homozigotos são pretos ou brancos. Gente, olha o que a gente acabou de estudar aqui. Dominância incompleta ocorre quando o genótipo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário em relação aos homozigotos. Olha o que ele está dizendo aqui. As galinhas andaluzas são um exemplo de dominância completa, pois o heterozigoto apresenta fenótipo intermediário em relação aos homozigotos. Gente, olha o que está escrito aqui. Aqui fala que a dominância é incompleta. E aqui está escrito completa. Então a 3 está errada também. Tá? Agora, número 4. A proporção encontrada de genótipos com dominância incompleta é 1 para 2 para 1. A proporção encontrada, então, de genótipos, quando a gente tem um caso de dominância incompleta, é de 1 para 2 para 1. Se a gente analisar aqui, vamos voltar aqui o slide. A proporção de genótipos, quando a gente tem um caso de dominância incompleta, essa proporção é de 1 para 2 para 1. Agora, então, a gente pode dizer que essa é... Se a gente tem um caso aqui, a dominância incompleta, essa daqui também está correta, tá, gente? Eu coloquei aqui no slide que está errada, mas esquece esse daqui que foi falha aqui. Tá? Então, não. A proporção genotípica para um caso de dominância incompleta é de 1 para 2 para 1 corretamente, tá? Então tá errado isso daqui. Eu fui pelo que estava na nossa apostila, na correção da nossa apostila, mas esse daqui tá certo, tá, gente? Então a resposta correta aqui seria a letra E, que eu cortei. 1 e 4. Tá? Mais um exemplo de exercício aqui. Na planta boca de leão, que é o Antirrhinum majus, a cor das flores é determinada por um par de alelos com dominância incompleta. Indivíduos homozigotos para os alelos FV e FV possuem flores vermelhas. Homozigotos para os alelos FB e FB possuem flores brancas. Porém, os heterozigotos FV e FB possuem flores de cor rosa. A proporção fenotípica dos descendentes a partir do cruzamento de duas plantas com flores rosas é. Então, se eu cruzar duas plantas com flores rosas, FV, FB. Então, lá. As duas plantas são FV e FB. Não vou fazer o F aqui porque dá um senhor de um trampo para eu fazer com o mouse, tá? Então, ele vai ser cruzado com outro indivíduo também FV e FB. Lembra que eu falei o seguinte? Na hora de ocorrer a formação dos gametas, ocorre separação dos cromossomos homólogos dos indivíduos e eles formam gametas contendo apenas um dos alelos para aquele cromossomo. Então, esse indivíduo pode formar um cromossomo contendo o alelo FV ou um cromossomo contendo o alelo FB. Esse indivíduo do lado de cá, esse aqui, pode formar um gameta contendo o alelo FV ou um outro alelo contendo
um outro gameta contendo o alelo FB. Juntando os alelos dos cromossomos, os gametas desse indivíduo aqui com os gametas desse indivíduo aqui de modo aleatório, a gente vai observar que se juntar esse com esse, o indivíduo é homozigoto para o alelo FV. Juntar esse com esse, o indivíduo é heterozigoto. Juntar este com este, o indivíduo também é heterozigoto. E por último, juntando esses dois, ele é homozigoto para o alelo FB. Portanto, temos que, se ele é na descendência desse cruzamento, na geração F2, se ele tem dois alelos FV, a coloração dele é vermelha. Se ele tem um alelo FV e um alelo FB, a coloração das flores desse indivíduo é rosa. E se ele tem dois alelos FB, a coloração das flores para esse indivíduo é branca. Ele pergunta aqui, então, a proporção fenotípica dos descendentes é... Então, qual que é a proporção fenotípica? Eu tenho 1 em 4 de indivíduos que vão formar flor vermelha, 2 em 4 de indivíduos que vão formar flores rosas e 1 em 4 de indivíduos que vão formar flores brancas. Portanto, se eu analisar aqui as minhas respostas, 100% das flores dos filhos vão ter cor rosa? Eu já sei que não, porque aqui a nossa proporção é 1/4 de vermelho, 2/4 de rosa e 1/4 de branco. Não pode ser 100% só rosa. Fala aqui, 50% de flores de cor rosa e 50% de flores de cor branca. Se eu fizer porcentagem nisso daqui, gente, analisando, transformando essa fração em porcentagem, 1/4, ou seja, uma parte de um total de 4 partes, corresponde a 25%. A mesma coisa aqui, uma parte de um total de 4 também corresponde a 25%. E aqui, duas partes de um total de 4 corresponde a metade. Se é a metade, então é 50%. Portanto, se analisarmos aqui, 50 flores rosas para 50% de flores brancas? Não, é 50% de flores rosas e 25% de flores brancas. 50% de flores cor-de-rosa para 50% de flores vermelhas? Também é 50 de rosa para 25 de vermelho. 33,3 vermelhas, 33,3 rosas e 33,3 brancas. Também não é esta proporção que a gente encontrou aqui. E a letra E, 25% de flores vermelhas para 50% de flores rosas para 25% de flores brancas. É exatamente o que a gente encontrou aqui. Então, nossa resposta correta aqui, deixa eu apagar tudo essa quiçaça. Nossa resposta correta aqui é a letra E. Olha aqui de uma maneira mais organizada ali. Então, dois cruzamentos entre plantas rosas vão gerar uma vermelha, duas rosas e uma branca. 25%, 50%, 25%. Tá ali então essas proporções conforme a gente já citou. O segundo caso que nós vamos estudar hoje de genética são os casos de codominância. Os casos de codominância eles são muito parecidos com os casos de dominância incompleta. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando nós estudamos aqui a dominância incompleta, olha o que estava escrito aqui. Ocorre quando o genótipo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário, ou seja, um fenótipo que seria uma coisa que estaria entre o meio dos dois, aqui uma característica mediana entre os dois homozigotos. Agora, num caso de dominância completa, gente, olha aqui. Ocorre quando o genótipo heterozigoto apresenta um fenótipo mesclado em relação aos homozigotos. Ou seja, é como se
heterozigoto ele fosse uma mistura dos dois homozigotos. Uma mistura como? Ele vai apresentar parte das características de um e parte das características do outro. Diferente na dominância incompleta, onde o heterozigoto ele é uma característica intermediária, uma característica mediana aos dois. Então vamos por aqui, cruzando o passarinho azul com o passarinho rosa, sairia aqui um de outra cor. Uma cor que seria uma mistura do rosa com o azul. Diferente num caso de codominância, onde o passarinho ele vai apresentar parte das suas características iguais a um dos pais e a outra parte das características semelhante ao outro aqui. Então ele vai ter cor tanto azul quanto cor branca. Ele é de uma coloração mesclada entre os dois homozigotos que foram cruzados. A mesma coisa acontece no exemplo aqui de baixo. Ó, cruzando um boizinho vermelho com uma vaquinha branca, nasce uma vaquinha malhada. Porque ela vai apresentar características mescladas entre as duas características do homozigoto, dos dois homozigotos que foram cruzados. Novamente aqui, gente, assim como ocorre na dominância incompleta, a proporção fenotípica e a proporção genotípica para um cruzamento entre indivíduos da F1, ou seja, para os indivíduos que vão surgir na F2, é de 1 para 2 para 1. Igualzinho acontece na dominância incompleta. Tá? Aqui alguns exemplos de casos de codominância. Algumas características que são determinadas por alelos codominantes, tá? Um dos exemplos é a formação da anemia falciforme em seres humanos. O que é essa anemia falciforme? Gente, nosso sangue ele é formado por células vermelhas que a gente chama elas de hemácias, elas têm esse formato de um disquinho aqui. E esse disquinho ele é côncavo na parte de cima e na parte de baixo, tá? As nossas hemácias, a função primordial delas, a função principal dessas células, é o transporte de oxigênio dentro do nosso corpo. Ela tem esse formato ovalado e ela é bicôncava, tanto na parte superior quanto na parte inferior, porque esse formato aqui da hemácia garante uma eficiência muito grande no transporte dos átomos de oxigênio, no transporte das moléculas de oxigênio dentro do nosso corpo, fazendo assim com que a gente consiga fornecer oxigênio para todas as nossas células. A determinação da formação das nossas hemácias, a forma que as nossas hemácias vão apresentar, ela é determinada por dois alelos, que eu chamo eles de HBA e HBS. O alelo HBA é o alelo normal, é aquele que faz o indivíduo apresentar a característica normal da formação das hemácias, ou seja, as hemácias elas vão ser formadas na forma de um disquinho aqui, perfeitamente, e o indivíduo vai ter transporte de oxigênio 100% normal dentro do seu corpo. Já o alelo HBS, ele manifesta uma característica, ou seja, ele produz uma proteína, e essa proteína vai fazer com que as hemácias elas não adquiram esse formato ovalado, esse formato de um disco, mas sim que elas fiquem com um formato de uma célula mais parecida com o de uma foice. Tá? Por isso o nome falciforme, porque a hemácia ela fica num formato de foice. Quando o indivíduo apresenta células hemácias em formato de foice, o transporte de oxigênio dentro do seu organismo ele é prejudicado. Essa hemácia com o formatinho de uma foice ela não consegue transportar o oxigênio corretamente. Tá? Aí então, o indivíduo que tem a anemia falciforme, essas características, ele sempre vai possuir dois alelos para a determinação da forma da sua hemácia, porque esses alelos eles estão em cromossomos homólogos e a gente recebe um cromossomo do nosso pai e um cromossomo da nossa mãe. Se o indivíduo ele tiver dois alelos do tipo HBA, ele for homozigoto para o alelo HBA, 100% das suas hemácias têm o formato de disco e ele vai apresentar uma característica normal. O transporte de oxigênio dentro do seu corpo é perfeito, sem problema nenhum. Se esse indivíduo tem um alelo HBA
e um alelo HBS, ou seja, ele é heterozigoto, metade das suas hemácias vão ter o formato de um disco e metade das suas hemácias vão ter o formato de uma foice. Esse indivíduo geralmente ele vai manifestar alguns sintomas bem brandos, bem leves. O transporte de oxigênio no seu corpo não é 100% efetivo, mas também não é tão prejudicial, tão ruim, a ponto de ele ter algum sintoma mais grave por causa disso. Mas como ele tem o alelo que determina a formação da hemácia com formato de foice, a gente diz que esse indivíduo ele é portador do traço falciforme. Ou seja, ele não manifesta a doença, porém ele tem o gene que causa ela, porque metade das hemácias dele vão ter o formatinho da foice. Agora, se o indivíduo ele é homozigoto para o alelo HBS, 100% das suas hemácias vão ter o formato de uma foice. O transporte de oxigênio dentro do seu organismo ele é extremamente deficitário e esse indivíduo vai apresentar quadros graves da anemia falciforme. Tá? Geralmente vai apresentar dificuldade de locomoção, vai ter problemas com dores no corpo, fraqueza, dor de cabeça frequente. São assim, sintomas bem graves relacionados a essa anemia falciforme. E que se não forem tratados, se não forem medicados, se não forem remediados, esses quadros graves podem inclusive levar o indivíduo à morte. Tá? Os dois alelos que determinam o formato das hemácias, o HBA e o HBS, eles são codominantes. Por que codominantes? Porque o indivíduo que é heterozigoto, aquele que tem os dois alelos, metade das hemácias deles vão ser de um tipo e a outra metade de outro tipo diferente. Então é um fenótipo mesclado entre os dois fenótipos homozigotos. Tá? Um outro exemplo de casos de codominância que a gente pode aplicar à espécie humana também é a determinação do nosso tipo sanguíneo através do sistema AB0. A determinação do nosso tipo sanguíneo através do sistema AB0 ele é feito através de 3 alelos. Ele é um caso de alelos múltiplos, que a gente já vai falar disso. Mas, antes da gente falar desse parte do nosso tipo sanguíneo de um modo mais específico, a gente precisa saber que o indivíduo ele pode apresentar o alelo IA, e aí ele vai formar uma proteína que vai ficar em cima das suas hemácias, uma proteína de reconhecimento, que a gente chama ela de aglutinogênio, e esse aglutinogênio vai ser de um tipo, vamos chamar ele de aglutinogênio A. Se o indivíduo tem o alelo IB nos seus cromossomos, ele vai formar também uma proteína de reconhecimento, que eu vou chamar ela de aglutinogênio, só que ela tem uma forma diferente, eu vou chamar ela de aglutinogênio B. Portanto, se eu tenho um indivíduo homozigoto para o alelo IA, ele só vai ter aglutinogênios do tipo A nas suas hemácias. Se eu tenho um que é homozigoto para o alelo do tipo B, ele só vai ter aglutinogênios do tipo B nas suas hemácias. Agora, se ele é heterozigoto para o alelo A e para o alelo B, ou seja, ele tem tanto IA quanto o alelo IB, ele vai ter os dois tipos de aglutinogênios nas suas hemácias, tanto o A quanto o B. Então, novamente, um fenótipo mesclado entre os dois fenótipos homozigotos. Tá? Então, olha aqui. A proteína lá que eu falei para vocês de reconhecimento, o aglutinogênio do tipo A formando tipo uma bolinha. Aqui o aglutinogênio do tipo B formando tipo uma setinha. E aqui aquele que é heterozigoto, que tem os dois tipos de aglutinogênios nas suas hemácias. Tá? Eu já vou falar mais específico da determinação do tipo sanguíneo em seres humanos. Já volto a esse tema aqui. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios que envolvam casos de codominância. Primeiro deles, ele fala assim: a anemia falciforme é uma doença caracterizada pela produção de moléculas de hemoglobina anormais, incapazes de transportar o oxigênio, comprometendo a oxigenação do organismo. Indivíduos com genótipo azão possuem a molécula normal da hemoglobina, não sendo afetados pela doença. Indivíduos com genótipo SS produzem apenas a forma anormal da hemoglobina, sendo afetados pela anemia falciforme. Já indivíduos heterozigotos, AS, apresentam a forma branda da doença, condição conhecida como traço falciforme.
A frequência desses alelos varia entre diferentes populações humanas. Em algumas regiões onde a malária é endêmica, a frequência de indivíduos AS é maior quando comparada a de populações humanas onde a malária é incomum. O Plasmodium vivax, agente causador da malária, invade as hemácias, onde se reproduz assexuadamente. A presença da hemoglobina anormal dificulta essa etapa do ciclo de vida do plasmódio. Outras células que são afetadas pelo plasmódio são os hepatócitos. O plasmódio é transmitido pelo mosquito Anopheles sp. Considere um casal formado por um homem que não apresenta nenhum traço de anemia falciforme, ou seja, se ele não tem nenhum traço de anemia falciforme, significa que ele é homozigoto para o alelo normal, então ele é, como ele chamou ali, azão. E por uma mulher que é acometida pela forma branda da doença. Ou seja, se ela tem a forma branda da doença, significa que ela é heterozigota, que ela tem o traço falciforme. Olha aqui, indivíduos heterozigotos apresentam uma forma branda. Então ele é casado com uma mulher que tem o traço falciforme. Ela é AS. Ele deseja ter filhos, mas a esposa se recusa a engravidar porque acredita que há chance de nascer uma criança afetada pela forma grave da doença. A esposa desse indivíduo está. Então vamos analisar aqui. Ela tem medo que o filho deles nasça com a forma grave da doença, ou seja, ele tem o alelo SS. Tá? A forma grave da doença. Lembra que eu falei para vocês? Ocorre separação dos gametas durante a meiose e cada indivíduo parental passa apenas um alelo para o seu filho. Esse daqui pode passar o alelo azão ou o alelo azão. Esse outro indivíduo aqui pode passar o alelo azão ou o alelo S. Juntando aleatoriamente esses gametas aqui desses indivíduos, para a gente analisar quais são as possibilidades para os filhos deles. Se juntar esses dois gametas, o filho é do tipo homozigoto para o alelo A. Juntando esses dois aqui, ele é heterozigoto. Juntando esses dois aqui, ele é homozigoto para o alelo A. E juntando esses dois aqui, ele é heterozigoto. Nesses dois casos, se ele é homozigoto para o alelo A, significa que a molécula de hemoglobina dele é normal e ele não é afetado pela doença. Ele não tem a doença aqui, nenhuma forma de manifestação da doença. Neste caso aqui, que ele é heterozigoto, ele tem o alelo da anemia falciforme, mas também tem o alelo das hemácias normais. Portanto, ele tem a forma branda da doença, tem o traço falciforme, mas não a forma grave da doença. Então a chance aqui é 2/4 normal, 2/4 traço falciforme. 50% de chance normal, 50% de chance de apresentar o traço falciforme. Agora vamos analisar aqui. A esposa desse cara, então, ela não quer ter filho porque ela acha que se ela tiver um filho, a criança pode nascer com a forma grave da doença. E aí? Essa mulher, ela tá certa ou tá errada? Qual que é a resposta correta ali? A mulher tá certa ou tá errada? Hein, gente? Ela pode ter um filho com a forma grave da doença, ou seja, com os dois alelos que causem a anemia falciforme, com os dois alelos S? Sim ou não? Pelo que a gente fez ali dos cruzamentos ali embaixo, no quadrado ali, no quadrado de Piney, tem alguma forma do filho dela nascer com dois alelos S? Sim ou não?
Não tem. Não existe nenhuma forma do filho dela nascer com os dois alelos S, que é a forma grave da doença. Então ela está incorreta. Já sei que não é a letra B, já sei que não é a letra E. Então só pode ser A, C ou D. Na letra A ele fala aqui: pois a anemia falciforme é determinada por um alelo dominante. Não. Quando a gente está falando de codominância, não existe alelo dominante e alelo recessivo, tá? Então não pode ser essa. Na C, incorreta porque ocorre dominância incompleta entre os alelos A e S. Também não, a gente está falando de casos de codominância. Letra D, incorreta porque há codominância entre os alelos A e S. Então a resposta correta é a letra D, porque a gente está falando de um caso de codominância. Ah, mas e se eu não estou na aula de biologia e eu quero saber quando é codominância e quando é dominância incompleta? Dominância incompleta, gente, o fenótipo do indivíduo heterozigoto, ele é intermediário ao dos dois homozigotos. Ou seja, ele é um fenótipo que seria, digamos assim, uma mistura dos dois. Enquanto num caso de codominância, o fenótipo ele é mesclado. É quando os dois, tanto o fenótipo do homozigoto 1 como do homozigoto 2, eles aparecem no indivíduo heterozigoto. Tá? Aqui no caso, um dos homozigotos forma hemácia normal, o outro homozigoto só hemácia com defeito, e o heterozigoto metade das hemácias normais, metade das hemácias com defeito. Tá? Por isso é um caso de codominância. Mais um exemplo aqui. Em uma espécie de planta, o caráter cor da flor tem codominância e herança mendeliana. O fenótipo vermelho é o homozigoto dominante. Então, esse daqui é vermelho. Enquanto a cor branca é característica do homozigoto recessivo. Então, aqui é a cor branca. E como se trata de um caso de codominância, significa que o heterozigoto vai ter metade da característica vermelha e metade da característica branca. Ele é um mesclado, um branco e vermelho. Considere o esquema abaixo e analise as afirmações. Então, se esses indivíduos eles têm, esse é branco, esse é vermelho, esse só tem alelo dominante, esse só tem alelo recessivo. Quando esse passar alelo para o filho dele, ele só pode passar um dominante, porque ele só tem dominante. Esse, quando for passar os alelos para o filho dele, só pode passar o recessivo, porque ele só tem recessivo. Portanto, o indivíduo da geração é o indivíduo 1 aqui, que é filho desse casal, ele é heterozigoto. Rzão, Rzinho. O 2 também é heterozigoto. O 3 também é heterozigoto. O 4 também é heterozigoto. Ou seja, todos os filhos desse casal são heterozigotos. Se eles são heterozigotos, eles são uma mistura entre vermelho e branco. São mesclados. Aí esses dois aqui, quando cruzou esses dois, um é... Opa, deixa eu apagar. Fiz o V, não era para ser um V, era para ser um R. Esse indivíduo aqui, como eu falei para você, o 4, ele é heterozigoto, porque todos os filhos desse casal só podem ser heterozigotos. Então esse daqui é heterozigoto também. E ele casou com essa daqui, que é homozigota recessiva. Quando eles forem ter filhos, esse pode passar tanto o dominante quanto o recessivo, enquanto esse só passa o recessivo. Portanto, nos filhos, se juntar esse gameta aqui do pai com esse da mãe, ele vai ser heterozigoto, um dos filhos. E esse daqui do pai com esse daqui da mãe, significa que o filho só pode ser homozigoto recessivo. Tá? Então tem duas características aqui contrastantes para os filhos desse casal. Ou ele pode ser heterozigoto, mesclado, ou homozigoto recessivo, e no caso com cor branca. Aí aqui, para a gente saber a descendência deste casal aqui, ele pode ser tanto vermelho, quanto mesclado, quanto branco, porque está cruzando dois indivíduos heterozigotos. Cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, surgem os 3 tipos de genótipos na proporção de 1 para 2 para 1. Agora vamos analisar as afirmações aqui. Ele fala assim: os indivíduos 1, 2, 3 e 4 apresentam um fenótipo mesclado, ou seja, um fenótipo misturado entre os dois pais. Por eles serem, todos os indivíduos aqui são heterozigotos, eles sim vão apresentar um fenótipo mesclado entre uma mistura do fenótipo daqueles que os pais apresentam. Então já nem precisamos continuar, que a resposta já está aqui, que é a letra A. Tá? Então olha aqui, deixa eu apagar minha tinta aqui.
deixar ela, nossa slide um pouco mais decente. Marcando aqui então a letra A como a resposta correta. Então, essa é a opção. Para a gente concluir, vamos falar de alelos múltiplos. Até então a gente tem estudado o quê? A gente tem visto o seguinte: a característica sendo determinada por duas formas diferentes do mesmo gene, ou seja, por dois alelos diferentes, que a gente chama geralmente um de dominante e outro de recessivo. Se você olhar todos os exemplos que a gente já viu até agora, todos os padrões que a gente viu até agora, é assim que acontece. Dois alelos diferentes. Olha aqui, dois alelos diferentes. Aqui nesse caso não. Mas aqui, dois alelos diferentes. Aqui no caso dos passarinhos, dois alelos diferentes. No caso das vaquinhas, dois alelos diferentes. No caso das flores, aqui, dois alelos diferentes. Mas existem casos em que nós temos a determinação das características por alelos múltiplos. Ou seja, vários alelos que podem se combinar para formar a característica do indivíduo. Nessa situação, a gente chama isso de polialelismo, ou um caso de alelos múltiplos. Um caso de polialelismo acontece, então, quando ocorrem mais de dois alelos. Podem ser 3, podem ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, tanto faz, para a determinação de uma mesma característica. Um bom exemplo é a cor de pelagem em coelhos, a cor do pelo que o coelho apresenta. O coelho geralmente ele tem um padrão de coloração que ele pode ser inteiro cinza, ele pode ter um padrão de coloração que a gente chama ele de chinchila, ele é cinza misturado com branquinho, geralmente na parte do peito e das patas ele é branco. Ele pode apresentar a coloração que a gente chama de Himalaia, que é quando ele é inteiro branco, só com as extremidades de cor escura, que pode ser a orelha, o nariz e a pontinha das patas de cor escura. E o padrão que a gente chama de albino, que é quando o coelho é inteiro branco. A coloração dessa pelagem ela é feita a partir de 4 alelos diferentes, que a gente chama eles de C, CH, CH ou CA. A cor do pelo do coelho vai ser determinada a partir de qual desses alelos ele recebeu dos seus pais durante a sua formação. Apesar de existirem 4 alelos possíveis, prováveis para a coloração do pelo nos coelhos, cada coelho só vai ter 2 desses, porque ele recebe um do pai e um da mãe, então ele só pode apresentar 2 em condições normais. E esses alelos, eles têm uma relação de dominância entre eles. Tipo, o alelo C é dominante sobre o CH. O alelo CH é dominante sobre o H. E o alelo H é dominante sobre o CA. Tá? Significa que esse carinha aqui, esse alelo aqui, independentemente de com quem ele esteja, é ele quem gera a cor dele. E ele gera coloração escura. Esse alelo aqui, se ele tiver com esse daqui, com o CH, ou com o CA, ou com outro igual a ele vai determinar a coloração dele, que é a coloração chinchila. Mas se ele tiver com outro que seja o Czão, aí nasce cinza escuro. Esse alelo aqui, o CH, se ele tiver junto com outro igual a ele, ou com um outro alelo CA, ele produz a coloração Himalaia. Agora, se ele tiver com outro CH, ele vai produzir a coloração chinchila. Ou se ele tiver com outro C, ele é cinza. E esse último alelo aqui, o CA, ele só produz a sua coloração caso ele esteja junto com outro igual a ele. Ou seja, ele esteja em homozigose. É a única possibilidade que ele tem de gerar a coloração no padrão de cor dos pelos, para gerar a coloração albina, tá? Então, nesse caso da determinação da cor do pelo em coelho, existem 4 alelos diferentes para a determinação da coloração dos pelos, tá? E a coloração que ele vai apresentar depende de quais alelos esse indivíduo recebeu dos seus progenitores. Um outro exemplo de polialelismo é o caso da determinação do sistema AB0 na espécie humana, como eu já falei anteriormente. Para a determinação do nosso tipo sanguíneo do sistema AB0, nós não temos só 2 alelos, nós temos 3, que é o alelo IA, o IB e o Izinho.
Se o indivíduo tem o alelo IA, ele vai formar aquela proteína de reconhecimento chamada de aglutinogênio A, que vai ficar nas suas hemácias. Se ele tem o alelo IB, ele vai formar as proteínas de reconhecimento chamadas de B, ou aglutinogênio B. E se ele tem o alelo Izinho, o alelo recessivo, ele não forma nenhum aglutinogênio, nenhuma proteína de reconhecimento. Se eu juntar esses 3 alelos 2 a 2 para formar as possibilidades de genótipo para um indivíduo, lembra que o indivíduo só vai ter 2 alelos no seu genótipo porque ele recebe um do pai e um da mãe. Então eu peguei esses 3 e combinei eles aqui de 2 em 2 para a gente analisar as possibilidades de genótipo para esses indivíduos. Então ele pode ser dominante para o alelo IA, e aí ele só tem aglutinogênios do tipo A. Ele pode ser dominante para o alelo IB, e aí ele só tem aglutinogênios do tipo B nas suas hemácias. Se ele for heterozigoto para o alelo IA e B, significa que ele vai apresentar tanto aglutinogênios A quanto aglutinogênios B. Porque entre esses 2 alelos, entre o IA e o IB, existe um caso de codominância. Se é um caso de codominância, o padrão expressado pelo heterozigoto formado pelos 2 alelos é intermediário, ele é mesclado entre os padrões, entre o fenótipo apresentado pelos 2 homozigotos. Mas também tem o alelo Izinho. Se esse alelo Izinho ele tiver junto com aqui tá errado, não é B, aqui é para ser A, tá, gente? Se ele tiver junto com o alelo IA, significa que o indivíduo também só vai apresentar aglutinogênios do tipo A, porque o A é dominante sobre o Izinho. Então, entre esses 2 aqui, entre o A e o Izinho, existe um caso de dominância completa. Significa que o A, toda vez que ele estiver junto com o Izinho, ele vai esconder o Izinho e é ele quem gera a característica. Se o IB está junto com o Izinho, mesma situação. O indivíduo também vai apresentar todos os seus aglutinogênios do tipo B, porque ele domina o Izinho. E para o indivíduo apresentar o padrão de características determinados pelo alelo Izinho, ele precisa ser homozigoto para esse alelo. E aí ele não vai ter nenhum tipo de aglutinogênio nas suas hemácias. Dessa forma, gente, a gente tem o seguinte. Se o indivíduo tem esse genótipo aqui, 2 alelos do tipo A, ou seja, ele é homozigoto para o alelo A, a gente diz que ele é do sangue A. Se ele é heterozigoto para o alelo A e B, a gente diz que ele é do sangue AB. Se ele é homozigoto para o alelo B, a gente fala que ele é do sangue B. Se ele é heterozigoto para o alelo A e para o alelo Izinho, ele ainda é do tipo sanguíneo A. Se ele é heterozigoto para o alelo B e para o alelo Izinho, ele é do tipo sanguíneo B. E em última possibilidade, se ele é homozigoto para o alelo do tipo O, então ele vai ser do tipo sanguíneo O. Então os 4 tipos sanguíneos da espécie humana, A, B, AB e O, são determinados a partir de alelos múltiplos, que são 3 alelos que podem existir para o indivíduo, tendo entre esses alelos um caso de codominância entre o alelo A e o alelo B, e de dominância completa tanto entre o A e o B com relação ao Izinho, que é o alelo completamente recessivo. Tá? Na próxima aula nossa a gente vai falar com detalhes sobre a determinação do tipo sanguíneo em espécie humana, principalmente falando sobre o sistema AB0, sobre o sistema ARH e sobre o sistema MN também. Tá? Finalizando nossa aula de hoje, temos aqui o seguinte. A cor dos olhos de uma determinada espécie de abelha é condicionada por uma série de 5 alelos, entre os quais há a seguinte relação de dominância. O A1 é dominante sobre o A2, o A2 é dominante sobre o A3, o A3 é dominante sobre o A4 e o A4 é dominante sobre o A5. Então ele fala aqui, o alelo A1 é responsável pela cor marrom, o alelo A2 é responsável pela cor pérola, o alelo A3 é responsável pela cor neve, o A4 é responsável pela cor creme e o A5 é responsável pela coloração amarela.
E ele dá mais uma informação aqui, ó. Suponha que haja codominância. Opa, deixa eu pegar o marca-texto ao invés da caneta para ficar melhor. Suponha que haja codominância entre os alelos A2 e A4. Então ele está dizendo aqui o seguinte, que o A2 é igual ao A4. Significa que se eles formarem um indivíduo heterozigoto para os dois alelos, o fenótipo desse indivíduo vai ser mesclado tanto para a característica determinada pelo A2, que é a coloração pérola, quanto pela característica determinada pelo A4, que é a coloração creme. Então ele vai ser um pérola creme, tá? Ou um creme pérola, tanto faz. Continuando. Uma rainha, uma abelha rainha, de olhos marrons, que possui genótipo A1-A2, foi inseminada pelo espermatozoide de machos com óleos de coloração creme. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta a proporção fenotípica esperadas para os descendentes dessa rainha. Então olha aqui, a rainha tem olhos marrons e genótipo A1 e A2. Então aqui está a rainha. Essa rainha ela vai ser cruzada com um macho. O macho tem olhos de cor creme, só que não fala qual é o genótipo do macho. Eu sei que para ele ter a cor creme, ele tem que ter o alelo A4. Então o A4, se ele tiver junto com o A3 é dominante sobre ele. E aí então ele vai ter a cor do A3, que é neve. O A4 é codominante com o A2. Se eles estiverem juntos, a cor do olho é meio a meio. Então ele vai ser creme e pérola. Então não pode ser A4 junto com o A2. Se o A4 estiver junto com o A1 é dominante sobre ele. E aí, consequentemente, ele vai apresentar o olho de cor marrom, que é a característica determinada pelo A1. Então, para que o indivíduo ele tenha olhos de cor creme, existem duas possibilidades. Ou ele tem dois alelos do tipo A4, ele é homozigoto para esse alelo. Ou então ele tem um alelo A4 e um alelo A5. Ele é heterozigoto para o alelo A4 e A5, mas como o 4 é dominante sobre o 5, a cor do olho ainda sai do tipo creme. Então são duas possibilidades. Vou cruzar a rainha com esse primeiro indivíduo aqui e ver quais são as possibilidades de fenótipo para os descendentes. E depois vou cruzar a rainha com esse outro fenótipo aqui, com esse outro genótipo aqui. E também analisar quais são as probabilidades de descendentes para esse casal. No primeiro, a rainha vai formar um gameta com o A1, outro gameta com o A2. O macho, para esse caso aqui, forma um gameta com o A4, outro também com o A4. Juntando um gameta do macho com um gameta da rainha, nós vamos ter aqui o seguinte. O primeiro, a junção aqui, sai um filho A1-A4. Como 1 é dominante sobre o 4, a coloração é marrom. Nessa segunda situação, A2 com A4. O A2 e o A4 são codominantes. Então a característica é uma característica mesclada entre os dois. O olho do filhote vai ser pérola e creme ao mesmo tempo. Se juntar esses dois, também filhote A1-A4, coloração marrom porque o A1 é dominante. Se juntar esses dois, A2-A4, coloração também pérola e creme porque os dois são codominantes. Então aqui nós temos 2 em 4 de marrom, 2 em 4 de pérola creme. Ou seja, 50% marrom, 50% pérola creme. Agora do cruzamento da rainha com esse outro indivíduo aqui, com A4 a 5. Fiz aqui os gametas do macho, aqui os gametas da rainha. Juntando esses dois, A1 e A4, marrom. Esses dois, A2 e A4, pérola creme. Esses dois, A1 a 5, marrom. Esses dois, A2 e A5, o A2 é dominante sobre o A5, então a cor do olho é pérola. Portanto, a gente tem 50% de chances de filhotes marrons, 25% de chance de filhotes pérola creme e 25% de chance do filhote ter olho de cor pérola apenas, tá? Agora vamos analisar aqui. Ele fala assim:
Os descendentes, né, da proporção fenotípica para esses descendentes da rainha é 100% marrom. Em nenhuma das duas possibilidades dá 100% marrom. 100% pérola. Também em nenhuma dos dois cruzamentos que eu fiz, das duas possibilidades, pode ser 100% pérola. Terceiro, 50% marrom e 50% pérola. Aqui, 50% marrom e 50% pérola creme, não só pérola. Aqui é 50% marrom, 25% pérola creme e 25% pérola. Também não pode ser a letra C. Letra D, 50% marrom e 50% creme. Também em nenhuma das minhas duas possibilidades aqui dá essa proporção. Na letra E, 50% marrom e 50% pérola creme. No meu primeiro cruzamento aqui, surge essa característica, 50% marrom e 50% pérola creme. Portanto, a resposta mais correta é a letra E. Tá? Letra E. Tá? Pessoal, essa questão aqui também é uma questão da apostila de vocês. Ela foi uma questão de vestibular da PUC de Campinas, né, da PUCamp. Só que ela é uma questão que está errada. Ela é uma questão que, se você tivesse feito, tivesse errado, você poderia entrar com um recurso e pedir o anulamento dela. Porque como existem duas possibilidades de cruzamento aqui para o indivíduo, para que o macho seja de cor de olho creme, a gente tem que analisar as duas possibilidades. E as duas possibilidades têm que aparecer na resposta. Aqui a resposta só traz as condições da primeira possibilidade aqui, não traz as condições da segunda. Então, se você tivesse marcado errado aqui essa questão com certeza teria de ser anulada, porque ela não prevê todas as probabilidades para filhos desse casal. Tá? Já que ele fala que aqui o macho tem olho creme, mas não determina qual é o genótipo do macho. E para ele ter olho creme, existem dois genótipos prováveis. Certinho? Galera, essa é a nossa aula de hoje. Finalizamos aqui nosso tema sobre casos com ausência de dominância.